Vamos lá, meus alunos, a gente vai agora para a nossa revisão, lembrando que a gente está na aula 21 já, né? Já estamos avançando bem aí o nosso conteúdo do primeiro ano, porém, a aula 21 ainda é a parte inicial do segundo módulo, né? A gente está nas primeiras aulas aí do segundo módulo, mas, no geral, a gente já falou sobre bastante coisa, tá bom? Então, se liga, né? A gente está sempre fazendo essas revisões aqui, mas essas revisões elas são muito superficiais, né? A gente fala só os pontos básicos que a gente falou na aula, nem como a gente explicar muita coisa. Mas é para tu dar uma lembrada aí e pegar o fio da meada, tá bom? Vamos lá, joga na tela. O que que tem aqui? A gente tem membrana plasmática, que foi o que a gente viu hoje, tá bom? A membrana plasmática, ela é uma estrutura, é uma das estruturas básicas da célula. Ela que vai dar limite, né? Ela que vai delinear a célula e que vai definir o espaço interno do espaço interno. Ela que vai separar. Lembrando que ela é uma bicamada, o quê? Lipídica. Lipídica. Ela é uma bicamada lipídica. Por quê? Porque ela é formada por gordura, uma dupla camada de gordura. E por isso também ela tem função isolante. Não esqueçam disso, tá bom? Então, ela é presente tanto nos procariontes quanto nos eucariontes, tá? Ela, na célula vegetal, o que faria o papel da célula, da membrana plasmática, já é uma outra estrutura, é a parede celular, tá? Então, a membrana plasmática, principalmente na célula animal, porém na célula vegetal a gente vai encontrar a parede celular. Isso quer dizer que a parede celular nas plantas tem uma composição mais sólida, portanto ela é mais rígida, mas ela apresenta também a membrana plasmática, só que numa posição mais secundária, tá bom? A célula vegetal. Já na célula animal, a membrana plasmática ela é a principal estrutura que vai separar o ambiente interno do externo. Tá? A gente viu que ela é semipermeável, ou seja, ela é transpassável, digamos, não sei nem se existe isso. Ela pode passar coisas por ela, porém não passa qualquer coisa, dependendo do peso molecular, do tamanho, né, da molécula, aliás, dependendo da necessidade, né, ela tem função também seletiva. O que significa dizer que ela tem função seletiva? Significa dizer que vai entrar nessa célula, ela vai deixar passar só os elementos químicos que são necessários para aquele momento que ela está precisando, tá bom? E a questão da bicamada lipídica vai conferir a ela o quê? Vai conferir a ela uma característica isolante, né? Que como ela é formada por gordura, como eu falei durante a aula, a gordura ela não é compatível com a água. A gordura é uma porção apolar, então ela é formada por moléculas gordurosas, né? No qual a parte polar fica voltada para o líquido e a parte apolar fica voltada para dentro, né, da membrana. Então, como ela é bicamada, ela tem tanto uma porção polar voltada para fora, quanto uma porção polar voltada para dentro. Ok? É isso que vai caracterizar a função isolante. Ela não deixa se misturar o interno com o externo. E ela tem várias proteínas na sua membrana que vão providenciar tanto a questão da adesão entre uma célula e outra, quanto a permeabilidade dela. É através das proteínas presentes na membrana é que algumas substâncias vão entrar e sair, tá bom? Mas essa questão de transporte pela membrana é um outro assunto, a gente vai estar falando isso em uma outra aula de uma forma bem específica, beleza? Mas por hora, se liga na membrana plasmática, foi basicamente isso que a gente falou, tá bom? Vamos lá para a nossa atividade. É isso aí, voltamos agora para a atividade. Assunto tranquilo demais. Membrana plasmática é muito fácil, tá? Eu acho
que, basicamente falando, é uma das partes mais fáceis que tem para a gente entender dentro da célula. Não menos importante, tá? Não estou dizendo que ela é simples, eu estou só dizendo que ela é fácil de a gente entender. Ela tem umas estruturas ali de membrana, glicocálix. A partir do momento que você entende a dinâmica da necessidade dessas estruturas na célula, na membrana, você passa a dar mais valor para a membrana plasmática, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. A membrana plasmática é um revestimento relativamente fino que envolve a célula. De acordo com o modelo do mosaico fluido, essa estrutura é constituída por uma dupla camada proteica, onde estão mergulhados lipídios. B. Uma camada proteica, onde estão mergulhados carboidratos. C. Uma dupla camada de fosfolipídio, onde estão incrustadas proteínas. D. Uma camada fosfolipídica, onde estão incrustados carboidratos. E uma dupla camada de carboidratos, onde estão mergulhados o que? Lipídios, né? Poxa, eu fui fazer aqui enfim, queimei a questão, a letra C. Eu queria fazer ainda todo um drama em cima, Samuel. Aí não deu. Mas por que tá fácil essa aqui, pessoal? Dupla camada proteica. Ela não é camada proteica, ela é camada lipídica. Então a A e a B aqui já se lasca logo no início. Então essa aqui não é, entendeu? Nem A e nem B. Tá, tudo bem, faz de conta que você não sabe o que é a C. Tá? A D, uma camada de fosfolipídio. Fosfolipídios, legal. Só que ela está dizendo que é uma camada. E não é só uma camada. É uma dupla camada. Né? Ou seja, uma bicamada, é a mesma coisa. Onde estão incrustados carboidratos, né? Ele diz assim, carboidratos. A gente tem carboidratos incrustados, sim, na membrana, né? Ou seja, isso aqui não é o motivo da questão estar errada. O que está errado é a questão dela estar dizendo que é uma camada. E a letra E, uma dupla camada de carboidratos. É uma dupla camada de lipídios e não de carboidratos, né? Então, letra C, de cuidado, beleza? Então essa é a questão número 1. Eita, que essa aqui já vem premiada. A membrana plasmática apresenta uma propriedade típica, a permeabilidade seletiva. No que consiste essa propriedade? O nome já está dizendo, né, pessoal? Independente de ter vindo aí a resposta, a resposta já está aparecendo, o nome é permeabilidade, quer dizer o quê? Que ela é transponível, ela deixa vazar alguma coisa, né? Ela é permeável. E seletiva é no sentido de que tudo que é seletivo não é qualquer um, é só aquilo que lhe interessa, né? Você seleciona a situação, não é bagunçado desse jeito. Então, quando diz isso, que ela tem essa permeabilidade seletiva, é isso, é que ela só passa o que ela necessita. De acordo com a nossa resposta aqui, ela consiste em regular a entrada e a saída de substâncias na célula, mantendo uma composição química específica. É engraçado, né, pessoal? Voltando aqui, olha aqui para mim. Essa função da membrana plasmática, ela é uma das funções mais importantes que tem no metabolismo, né? No metabolismo dos seres vivos. Por quê? Porque é através dessa, digamos, autorização, dessa seletividade que a célula dá para os elementos entrarem ou sair, é que o nosso organismo vai conseguir obter os subsídios para a produção de energia. Você já pensou se a membrana plasmática não tivesse essa função de permeabilidade seletiva, nada entrava e nada saía. Como que a energia ia ser proporcionada? Como que a energia ia ser fabricada lá na mitocôndria? Como que o oxigênio iria entrar na célula? Como que o sódio, o potássio, como que o ferro iria entrar na célula para promover ali
participar do metabolismo das células, né? Então, essa função da membrana plasmática ela é realmente muito importante e a gente pode dizer até que ela é vital, tá bom? Vamos lá, questão 3 agora. A membrana plasmática é uma estrutura que reveste as células de todos os seres vivos. Essa estrutura, formada principalmente por fosfolipídios e proteínas inseridas, apresenta várias funções, exceto qual? Qual que não é uma função da membrana plasmática? Barreira seletiva, transporte de substância, interação entre células, envolver material genético, responder a sinais externos. Qual que não é uma função, não é uma função que está ligada à célula? Pensa aí. Ela é uma barreira seletiva? É. Ela é uma barreira que ela seleciona quem entra e quem sai. Então isso aqui está certo. Transporte de substância, ou seja, ocorre transporte de substâncias pela membrana? Ocorre. Tem substância que passa de dentro para fora, a membrana transporta para dentro, através das proteínas lá, né? Ou de dentro para fora, ou de fora para dentro. Interação entre células tem, lembra lá das junções celulares, desmossomos, o que a gente viu, aquelas situações em que uma célula se liga à outra através de algumas formas específicas, né? Então a gente tem interação entre as células. A membrana, as características da membrana vão permitir a ligação entre uma célula e outra. Beleza. Envolver material genético. Será? Responder a sinais externos. Sim, através do quê? Do glicocálix. Lembra que na membrana temos várias substâncias que estão ali que servem o quê? Como sinalizadores para as células se ligarem, né? Como se fosse para atrair células que são de interesse ali daquela célula naquele momento. Envolver material genético. Já a membrana plasmática ela já não tem essa função de envolver o material genético. Quem tem a função de envolver o material genético é a carioteca. Né? É um outro tipo de envoltório. É um envoltório nuclear. Tá bom? Então, nesse caso aqui, envolver material genético é a exceção. Ou seja, ela é o que está errado sobre a membrana plasmática. Quatro, em relação aos envoltórios celulares, podemos afirmar que todas as células dos seres vivos têm parede celular? Somente as células vegetais têm membrana celular? Somente as células animais têm parede celular? Todas as células dos seres vivos têm membrana celular? E os fungos e bactérias não têm parede celular? Então, olha aí, pessoal, é uma questão que ela pode te confundir todo. Né? O fato de um ser vivo ter parede celular na sua composição da célula não quer dizer que ele não possa ter a membrana plasmática, tá? Como é o caso lá dos vegetais, que a gente viu, por exemplo. Ela tem uma membrana plasmática, mas em caráter secundário. Né? A parede celular é o que vai fazer a vez ali de delineamento e isolamento da célula. Então, a gente pode afirmar o quê? Que todas as células dos seres vivos têm membrana celular. Né? Vão ali apresentar algum tipo de membrana, tá bom? No caso, existem as paredes celulares e as membranas plasmáticas, tá? Então, a questão 4, letra D, de doido. É isso? Se você não está conseguindo ler, põe o óculos direitinho para poder enxergar bem as informações que você está vendo. Quebrou o óculos? Fazer o quê? Cola assim, cola, não é não, Samuel? Coloca ele direitinho, assim, segura na mão e vão e vão se virar. Vamos lá. Questão 5.
Se liga no Enem. As células animais apresentam um revestimento externo, específico que facilita a sua aderência, assim como reações a partículas estranhas, como, por exemplo, as células de um órgão transplantado. Esse revestimento é denominado, isso aqui é muito fácil, pessoal, membrana celulósica, B, glicocálix, microvilosidades, interdigitações, desmossomos. Interdigitações e desmossomos é de cara, eles estão ligados lá à questão de adesão entre uma célula e outra. A microvilosidade, ela está ligada ali a questões de aumento de superfície de absorção de determinadas células, como, por exemplo, a do intestino. Foi quando eu também falei sobre a questão do pulmão, lá que tem algumas células ciliares, né, que promovem ali uma movimentação do muco dentro do pulmão, também ajudando na absorção de líquidos, né? Enfim, essas três, C, D e E, não são, tá bom? Agora, temos aí o glicocálix e a membrana celulósica. A membrana celulósica, a gente pode falar que ela não existe esse nome assim, uma estrutura da célula que o nome seja membrana celulósica. Mas é um termo que a gente pode usar para dar uma conotação de parede celular. A parede celular é um tipo de membrana à base de celulose, entendeu? E o que ele está perguntando aqui é o que, como é o nome dessa estrutura presente nas células, que ajuda, né, na aderência, assim como nas reações a partículas estranhas, ou seja, que vão funcionar como sinalizadores. É o glicocálix, pessoal. O glicocálix, ele é aquela parte superior ali da membrana plasmática, que fica pelo lado externo, que vão possuir ali algumas proteínas, carboidratos, colesterol, enfim. Essa gama de estruturas vai servir como uma espécie de sinalização para ligação em outras células que têm o mesmo tipo de sinais, tá bom? Até mesmo na questão de transplantes de órgãos, uma célula da pessoa que vai receber o órgão, ela precisa ter compatibilidade com as células da membrana daquele órgão que vai ser recebido, entendeu? Então é preciso que esse glicocálix ele seja coerente com o tecido que está aqui da pessoa, com aquele tecido do órgão que vai chegar. Eles precisam ser compatíveis. É por isso que muitas vezes acontece algumas questões de rejeição, é justamente nessas ligações de membrana em que uma célula não aceita a outra. E isso causa dificuldade de aceitação. E algumas pessoas, quando elas transportam, aliás, quando elas recebem doação de órgãos, elas precisam ficar tomando remédios que vão atuar o quê? Na questão justamente da rejeição. Elas vão minimizar, né? Tentar neutralizar a questão da rejeição entre uma célula e outra, né? Tanto do transplantado quanto do órgão que vai ser recebido. Tá bom, pessoal? Então essa foi a nossa atividade de hoje. Falamos sobre membrana plasmática, é uma estrutura muito importante tanto para a formação do tecido, né, através ali das ligações, quanto para a proteção de um organismo, já que ela possui sinalizadores na sua membrana ali, que são os componentes do glicocálix, que vão funcionar tanto para a questão da defesa quanto para a questão de estruturação dos tecidos. Tá bom, pessoal? Lembrando que a membrana plasmática tem função isolante também, e ela é uma membrana semipermeável, ela tem uma função seletiva. Entra e sai o que ela acha necessário. Beleza? Então, mais para frente, a gente vai estar falando sobre transporte pela membrana, que são coisas mais específicas, né, do que passa do ambiente externo para o externo e vice-versa. Tá bom, pessoal? Vamos continuar nesse mundo aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá. Valeu, fui!